Galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Gabriel, bom dia, Gabriela, Luísa, Sofia, Tiago, Ian. Galera, sejam todos bem-vindos aí. Vamos começar mais uma aula. Já são 8 horas e 5 minutos. Deu um acréscimozinho maior hoje no tempo de espera. Tranquilo? Então vamos, ó, essa aula de hoje, eu coloquei o foco, no caso, o foco, a resolução de equações, no caso aí, do primeiro grau, né? E aí, nessa resolução dessas equações do primeiro grau, nós vamos hoje focar em dois métodos, né? Então, vai ser o método da adição, certo? Vai ser o método aqui, ó, da adição, que eu quero focar hoje, e o método da substituição, no caso aí, na resolução de equações do primeiro grau, certo? Com duas incógnitas. Então, no caso, as duas incógnitas são, no caso, o x e o y. Então, eu tenho que achar um par ordenado, certo? Um par de solução, que seja o primeiro número, no caso, x, e o outro número, no caso, o y, que satisfaz, ou seja, quando eu faço a substituição dentro dessa equação, no caso, resulta, certo? Em 42 e 8. Então, o primeiro método aqui, no caso, que eu vou usar, certo? O primeiro método que eu vou usar para fazer essa resolução de exercício, no caso, vai ser o método, no caso aí, da adição, certo? Então, eu vou escrever aqui o método da adição, certo? Então, o primeiro método vai ser esse. Então, para resolver esse tipo de equação utilizando o método da adição, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, certo? Então, eu vou copiar essa equação aqui, ó, x mais y é igual a 42, certo? X menos y é igual a 8. Vale ressaltar, pessoal, o seguinte, que sempre, certo, tem que ser x embaixo de x, y embaixo de y e número, certo, embaixo de número. Então, sempre, no caso, a equação tem que estar, no caso, nesse formato. O que eu faço agora? Agora eu coloco um traço aqui, ó, certo? Agora eu coloco um traço. O que eu vou fazer? Eu vou somar, certo? No caso, x com x, y com menos x e 42 com 8, certo? Eu vou fazer essa soma. Então, na hora que eu somo ali, ó, x mais x, certo? Que é esse primeiro aqui, ó, eu encontro, no caso, 2x. X mais x, 2x. Então, eu venho e escrevo 2x aqui, certo? Agora, na hora que eu somo, ó, y mais menos y, certo? Eu vou encontrar zero. Porque, olha só, y mais menos y vai ser y, mais com menos, menos, e aí eu vou repetir o y. Mais com menos, menos, e aí eu vou repetir o y. Y menos y é igual a zero. Então, aqui vai ficar o quê? Zero. Então, se é igual a zero, eu não preciso colocar nada. E aí eu coloco o sinal de igual. 42 mais 8 é igual a 50. Então, eu caio nessa equação bem aqui, ó. 2x é igual a 50. Agora ficou fácil, né? Qual o número que eu coloco no lugar do x, que eu vou multiplicar por 2, que vai dar igual a 50? Vai ser o 25. 25 vezes 2 é igual a 50. Mas para resolver, eu posso fazer assim, ó. O 2 está multiplicando o x, então ele vai passar para o outro lado, no caso, dividindo. Então vai ficar assim, ó, x é igual a 50 dividido por 2. Então, x é igual a 25. Então, meu x é igual a 25. Certo? Agora, falta eu achar o valor de y. Como é que eu vou achar o valor de y? Eu escolho qualquer uma. Então, depois que eu acho um primeiro valor, pode ser o x, ou então pode ser o y, o que eu faço? Eu pego o valor de x e escolho uma das equações. Escolho qualquer uma dessas equações e vou substituir. Por exemplo, a de cima eu vou chamar de primeira, a de baixo eu vou chamar de segunda. Eu vou escolher a primeira. A primeira ele me diz que é x mais y, que é igual a 42. Mas qual é o valor de x? Acabei de achar, é 25. Então fica 25 mais y é igual a 42.
Agora, veja bem, o 25, ele está somando. Ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar aqui y é igual a 42 menos 25. Então, y vai ser igual, certo? 42 menos 25 é igual a 17. Então, meu y é igual a 17. Tranquilo? Então, os primeiros valores que eu achei aí, ó, foi x, certo? Igual a 25, certo? E o segundo valor, y, igual a 17. O que eu faço agora para ter certeza que eu acertei a questão? Então, eu vou substituir x e y e ver se dá 42. Por exemplo, aqui, ó, no lugar do x, eu vou colocar o 25, certo? No lugar do y, eu vou colocar o 17. Isso é igual a 42. 25 mais 17 é igual a 42. Então, para a primeira equação, a resposta x igual a 25 e y igual a 17 está correta. Agora, para a segunda, veja bem, vai ser x, para a segunda, né? No caso aqui, a segunda é x menos y. Então, x vale 25, certo? O x vale 25, e o y vale, no caso, menos, certo? Vale 17. Isso é igual a 8. 25 menos 17 é igual a 8. Então, esses meus dois resultados, eles estão corretos. Esse é o método, galerinha, da adição. Agora, eu vou colocar bem aqui, ó, vou colocar essa linha aqui, dividindo, e vou aplicar agora o método, o segundo método, que é o da substituição. Então, eu resolvi, primeiro pelo método da adição, certo? Se tiver alguma dúvida, por favor, me fala, certo? Agora, eu vou utilizar um outro método, que é o da substituição, que eu vou escrever aqui, ó, substituição, certo? Substituição. Então, veja bem, eu vou pegar, eu tenho essas duas equações, eu vou pegar a primeira e vou isolar, no caso, o valor de x. Então, a minha primeira equação, então eu vou lá na primeira equação, certo? A minha primeira equação é x mais y, certo? É igual a 42. O que eu vou fazer? Eu vou isolar, no caso, o x. O que é isolar o x? É deixar ele sozinho, certo? No primeiro membro da minha equação. Né? O primeiro membro está antes do sinal de igualdade e o segundo membro depois do sinal de igualdade. Então, eu vou isolar, no caso, o x aqui. Ó. Então, vai ficar x é igual a 42. No caso aqui, ó, o y ele está somando, ele vai passar para o outro lado aí, subtraindo. Então, ficou x é igual a 42 menos y, certo? E aí eu vou até agora aqui, ó, certo? Eu vou até agora aqui circular, certo? Essa resposta aqui, circular não, que fica muito feio. Eu vou passar uma lista aqui, ó, certo? Passei uma lista. Então, o meu x, ele é igual a 42 menos y. Fiz isso com a primeira equação. Agora, eu vou lá na segunda equação. Então, eu isolei o x na primeira, certo? Encontrei que x é igual a 42 menos y. Agora, eu vou na segunda equação. A segunda equação é x menos y, que é igual a 8, certo? Então, aqui, ó, eu utilizei a primeira equação, aqui eu estou utilizando a segunda. Então, veja bem, x menos y é igual a 8. Mas eu encontrei o valor de x na primeira. Então, onde é que tem x, eu tenho que colocar 42 menos y. Onde tem x, eu vou colocar 42 menos y. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 42 menos y, né? Então, no lugar desse carinha, eu vou e escrevo, ó, 42 menos y, certo? Então, no lugar do x, agora eu vou repetir esse daqui, ó, menos y, então esse carinha aqui é esse, é igual a 8. Pronto, fiz isso daí. Agora, olha só, o 42, ele é positivo, ele vai lá para o outro lado negativo, então vai ficar 8 menos 42, certo? Agora ficou apenas menos y com menos y. Menos y com menos y dá menos 2 vezes y, certo?
Então, agora eu vou resolver isso. Ó, vai ser 2 vezes menos y é igual, no caso aí, ó, 8 menos 42, isso vai ser igual a 34, menos 34. Ou seja, é como se eu tivesse R$ 8 e devesse 42. Então, eu pego meus R$ 8 e abato em cima da minha dívida, mas só que ainda eu fico devendo R$ 34. Vou passar dividindo aqui, ó, esse menos 2, porque ele está multiplicando. Vai ficar menos y é igual a menos 34 dividido por menos 2. Então, meu y vai ser menos com menos vai dar mais, ó, menos com menos mais. 34 dividido por 2 dá igual a 17. Agora, reparem bem, o mesmo valor que eu achei utilizando o método aí, ó, no caso aí, ó, o método da adição, eu também encontrei achando o método aí da substituição. Então, eu achei agora aqui, ó, o meu y, certo? Agora, lembra aquela equaçãozinha que eu passei um traço? Então, agora eu vou lá nessa equação e vou colocar o valor de 17. Olha só, x é igual a 42 menos y, mais y vale 17. Então, eu vou colocar um traço aqui, certo? E vai ficar o seguinte, ó, x é igual a 42 menos 17, porque o y vale quanto? 17. Então, x é igual a 25. E achei aí um outro valor para o meu x, que é igual a 25, certo? Aqui é igual a 17. E todos os resultados, utilizando tanto o método da adição quanto o método da substituição, deram as mesmas respostas, né? No caso, nessa questão aqui, o método da adição foi 1000 vezes mais fácil, né? Eu fiz bem menos conta do que o método da substituição. Mas tem alguns exercícios que o método da substituição vai ser melhor e o método da adição, certo? Em outros exercícios vai ser melhor. Então, sempre é bom aprender, no caso, os dois métodos aí. Galerinha, eu super indico vocês aprenderem, certo, o método da substituição. Porque o método da substituição, ele diz, ele nos dá a habilidade de treinar mais a parte de álgebra, que é a parte de fazer, no caso, manipulações algébricas, certo? Igual a gente fez aqui nessa parte, tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendendo aí? Posso continuar? Conseguindo compreender aí? Luiz, Gabriela, Enzo, Gabriel, João Vitor, Júlia, Lucas, Luísa, Melissa, Rafael, Rawane, Sofia, Soraya, Tiago, Wagner e Ian, tá todo mundo me acompanhando? Todo mundo junto comigo? Certinho? Tranquilo? Então, beleza, vamos aí para o item B, certo? O item B, nós temos aí... Professor, a Sofia quer que o senhor repita o primeiro método. O primeiro método da adição? Beleza, vou repetir agora. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Então, eu vou deixar o da substituição aqui e vou repetir, no caso, o método da adição, que é o primeiro método, beleza? Então, vamos lá. Espera aí, só um momento. Deixa eu ver aqui. Beleza, beleza, beleza. Vou repetir. Beleza, obrigado por avisar. Deixa eu apagar aqui. Que eu nem tinha visto lá no chat que tinha pedido para repetir. Deixa eu apagar. Então, vamos lá. O método da adição. Como é que ele funciona? Ó, eu vou pegar, certo? As duas equações aqui e vou copiá-las. Então, eu vou pegar aqui, ó. X mais y é igual a 42. Copiei a primeira, vou copiar a segunda. Ó. X menos y é igual a 8. E aí eu coloco um traço aqui, ó, certo? E vou somar, certo? E vou, no caso aí, fazer a soma. Então, eu vou somar o x mais x. Eu tenho um x, ganho um outro x, então eu fico, no caso aí, com 2x. Eu tenho um y e perco um y. Se eu tenho um y e perco um y, eu fico, no caso aí, com 0. Beleza? Agora fica o seguinte, ó. 42 mais 8 é igual a
50, certo? Agora, veja bem, ó, o 2 está multiplicando o x, certo? Ele vai passar dividindo, vai ficar x é igual a 50 dividido por 2. Então, o meu x vai ser igual, 50 dividido por 2 é igual a 25. Encontrei aí o meu primeiro resultado. Então, meu primeiro resultado, no caso, é x igual a 25. Agora, o que eu faço? Eu escolho a equação que eu quiser, a primeira ou então a segunda. Vou escolher a primeira equação. Então, eu vou lá escolher a primeira. A primeira é x mais y é igual a 42. Eu posso escolher qualquer uma. Depois que eu encontro o primeiro valor, tanto no primeiro método quanto no segundo método, eu posso escolher qualquer uma das duas equações. Eu escolhi a primeira, certo? Então, agora, onde é que tem x, eu vou colocar 25. Então, vai ficar 25 mais y é igual a 42. O 25, ele é, no caso aqui, positivo, ele vai para o outro lado negativo. Vai ficar y é igual a 42 menos 25. Passei ele para o outro lado. Então, y é igual a 42 menos 25 é igual a 17. E encontrei aí, certo? O segundo valor, certo? Que é x igual a 25, y igual a 17. Então, se eu pegar o 25 e substituir no lugar do x o 17 no lugar do y, vai dar 42, porque ó, x mais y é 25 mais 17, dá 42. X menos y é o quê? 25 menos 17, que dá igual a 8. Conseguiu entender agora, Sofia? Deu tudo certo agora? Ok? Positivo? Então, beleza, vamos aí para a questão número B, certo? Questão número B, vamos resolver aí pelos dois métodos, né? Então, a questão número B, eu vou escrever aqui, certo? Método da adição, vou escrever apenas a adição. Então, método da adição, certo? O primeiro método aí é o método da adição. Então, como que eu faço o método da adição? Eu vou, no caso aí, copiar as duas equações. Então, eu vou copiar aqui, ó, 2x mais 7y é igual, no caso aí, a 1. Vou copiar a segunda, menos 2x mais 3y é igual a menos 11. Copiei a primeira e a segunda equação, agora eu coloco um traço aqui, ó. Coloquei um traço e vou somar, certo? Vou somar 2x com menos y. Olha só como é que é, ó. 2x mais, mas só que o menos 2x, ele é, no caso, negativo. Então, fica menos 2x. Então, fica 2x mais com menos, dá menos, igual a 2x. 2x menos 2x é igual a zero. Então, olha só, vendo de outra maneira, né? Opa, minha caneta aqui, ó. Eu tenho 2x e perco 2x, eu fico com quanto? Com zero, certo? Agora aqui, ó, eu tenho 7y e ganho 3, eu fico com, vou colocar o sinal de mais aqui, eu fico com 10y. Tudo isso é igual. Agora, olha esse daqui, ó. Eu tenho R$ 1 e devo 11. Se eu tenho R$ 1 e devo 11, eu vou ficar com a dívida aí ainda de quanto? De 10. Tranquilo? Agora, eu caio nessa equação aqui, ó, que é 10y igual a menos 10. 10y é igual a menos 10. O 10 está multiplicando o y. Eu vou passar para o outro lado, no caso aí, dividindo. Certo? Vai ficar y é igual a menos 10 dividido, no caso, por 10. Então, y vai ser igual, ó, o 10 aqui de cima é positivo e o de baixo é negativo. O de cima é negativo e o de baixo é positivo. Então, negativo com positivo dá negativo, 10 dividido por 10
dá igual a 1. Agora, pessoal, notem uma coisa aqui nesse primeiro exercício, certo? Observem bem, no primeiro exercício, eu achei primeiro o x. Já nesse daqui, ó, eu achei o y. Não tem importância, tranquilo? Não tem importância qual que eu acho primeiro. Quando eu, no caso, escrevo dessa forma, eu só vou saber quem eu vou achar primeiro, se é o x ou se é o y, depois que eu obtenho esse resultado. Nessa equação de cima, deu certo para me obter o x. Já nessa de baixo, eu obti primeiro o y. Não tem importância qual que você acha primeiro. Tranquilo? Achou o valor de y? Agora você vai lá, certo? No sistema de equação e escolhe a primeira ou então a segunda equação. Então, você pode escolher a primeira ou então a segunda. Eu vou escolher a primeira, certo? Então, agora eu vou lá na primeira equação e vou copiá-la. Então, eu vou copiar ela aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 2x mais 7y é igual a 1. Beleza? Mas qual é o valor de y? É menos 1. Então, no lugar de y, eu vou colocar menos 1. Vai ficar 2x mais 7, que multiplica y. Y vale quanto? Menos 1. Isso é igual a 1. Certo? Então, vai ficar 2x, certo? 7 positivo, que multiplica menos 1. Positivo com negativo dá igual a negativo. 7 vezes 1 é igual a 7. Tudo isso daí é igual a 1. Então, vai ficar 2x é igual a 1. O 7, ele é negativo, ele vai para o outro lado, positivo. Certo? Então, vai ficar assim, ó, 2x é igual a 1 mais 7 é igual a 8. O 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 8, certo? Dividido por 2. Então, o valor do meu x vai ser igual a 4. Então, esses aqui, certo? Foram as duas respostas que eu encontrei utilizando o método aí da adição. Agora, temos que aplicar um outro método, né, que é o método aí da substituição. Deixa eu dividir essa tela aqui no meio, certo? E agora eu vou aplicar o método da substituição. Então, aqui, ó, substituição, certo? Então, agora eu vou aplicar o método da substituição. Então, o método da substituição, o que eu vou fazer? Escolher a primeira equação. Então, peguei a primeira equação, é 2x mais 7y, que é igual a 1. O que eu faço nesse método? Vou isolar o x, vou deixar o x sozinho aí. Então, quando eu deixo o x, vai ficar assim, ó. Vai ficar 2x é igual. Esse 7 aqui, ó. Vou repetir o 1. O 7 aqui ele é positivo, ele passou para o outro lado, no caso, negativo. Certo? Agora, olha só, o 2, certo? O 2, ele está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado, no caso aí, dividindo. Então, vai ficar assim, ó, que o valor do meu x, ele vai ser igual a 1 menos 7y, certo? Dividido por 2. Então, o valor do meu x é isso. 1 menos 7y dividido por 2. Certo? Vou colocar até um asterisco nele aqui, ó. Certo? Então, achei o valor do meu x. Agora, eu pego a minha segunda equação. A minha segunda equação, vou até fazer de outra cor aqui para não confundir. A minha segunda equação é menos 2x, que é a de baixo, mais 3y é igual a menos 11. Onde é que tem x, eu vou colocar esse valor aqui, ó. Onde é que tem x, eu vou colocar esse valor, certo? Então, vai ficar assim, ó. Menos 2, que multiplica, no caso aqui, ó, 1. Eu tenho que colocar entre parênteses esse resultado aqui, certo? Menos 2 vezes. Opa, deu errado aqui. Menos 2 vezes. Aí vai ficar, ó, 1 menos 7y dividido por, no caso aí, 2, certo? Esse daqui, essa primeira parte que eu estou fazendo aqui.
Vou repetir o mais 3y, que é igual a menos 11, certo? Tranquilo? Agora eu tenho que fazer o seguinte, pessoal, olha só o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer a multiplicação, no caso aqui, ó, no caso dessa equação fracionária com o número 2. Então, eu vou multiplicar da seguinte maneira, ó. Menos 2 vezes 1, isso vai ser igual aí a menos 2, certo? Vai ser igual a menos 2. Agora eu multiplico, ó. Menos 2, certo? Vezes menos 7y, isso vai ficar igual a mais 7y. Tudo isso daí está dividido por quanto? Por 2, certo? Mais 3y é igual a menos 11, certo? Tudo isso daí só para encontrar o valor de y, certo? Que a gente achou com 2 passos aqui no método da adição. Tranquilo? Galerinha, agora veja bem. Toda vez que eu tiver uma fração que ela tem o mesmo denominador, eu posso separar um denominador para cada. Como assim, professor? Da seguinte maneira, ó, vou separar um denominador para cada. Vai ficar menos 2 dividido por menos 2, mais 7y dividido por 2, mais 3y é igual a menos 11. Então, o que eu fiz aí? Ó? Eu peguei o menos 2 e dividi para 2. Peguei o 7y e também dividi para 2 e escrevi, certo? Como duas parcelas aqui. Mais 3y é igual a menos 11. Agora, eu vou dividir esse resultado aqui, ó. Menos 2 dividido por 2, isso vai ser igual a menos 1. Mais 7y dividido por 2, mais 3y é igual a menos 11, certo? Então, veja bem aqui, ó. O menos 1, eu vou jogar ele para o outro lado. Então, ele vai positivo, certo? Então, ele vai positivo. Vai ficar assim, ó. Então, desse lado vai ficar apenas 7y dividido por 2, mais 3y é igual a menos 11 mais 1, porque o 1 foi positivo, ok? Então, desse lado aqui, ó, vai ficar menos 10, certo? Eu devo R$11 e tenho 1 para pagar, fico devendo 10. Agora, eu vou fazer essa soma, certo? Dessas duas equações aqui, que é a soma de uma fração, certo? Mais a soma de um número inteiro. Então, veja bem, embaixo do 3 não tem nada, é como se tivesse 1, certo? Agora eu vou apagar para escrever essa parte aqui mais embaixo, certo? Deixa eu escrever essa parte aqui um pouquinho mais embaixo. Então, como é que eu somo essas duas frações aqui, ó? Eu vou multiplicar e já vou encerrar a aula, galerinha. Vai ficar, ó, 2, no caso aqui, ó, 2 vezes, vou colocar um traço aqui, vai ficar 2 vezes 1, que é igual a 2. Agora eu multiplico cruzado, ó, 7y vezes 1 é igual a 7y. 2 vezes 3y é igual a mais 6y. Esse método aqui está dando 1000 vezes mais trabalho, né, galera? Agora, quanto eu somo aqui, ó, 7, no caso aqui vai ficar 7y mais 6y, isso é igual aí a 13y, certo? Isso é igual a 13y, certo? Deixa eu ver, tá certo. Isso vai ser igual, dividido por 2, isso é igual, no caso aí, certo? A menos, no caso aí, ó, menos 10, certo? Dividido por 2. Tranquilo? Menos 10 dividido por 2. Então, o y, certo? Vai ser 13y é igual, certo? Menos, o que eu fiz aqui? Galerinha, eu fiz um erro aqui, ó, mas já vou consertar. Aqui, ó, eu escrevi errado, ó. O 2, ele está dividindo, eu vou passar para o outro lado, multiplicando, ok? Então, vou passar para o outro lado multiplicando. Vai ser menos 10 que multiplica, no caso aí, o 2, certo? Então, esse 2 aqui, ó, ele tem que sair daqui, tranquilo? Ele tem que sair daqui. Então, vai ficar aí, ó, 13, certo? Y é igual, no caso aqui, ó, menos 10 vezes 2, certo? Menos 10
vezes 2, e isso vai ser igual a menos 20. E o meu y vai ser igual a menos 20, no caso aí, dividido por 3. Eu acabei de ver que eu errei na hora de fazer a questão. Não sei aonde, mas eu errei bem aí, tranquilo? Galera, o resultado aqui, ó, deu y igual a menos 20 dividido por 13, certo? E o resultado é y igual a menos 1. Em todos esses procedimentos que eu fiz, eu errei em alguma parte aqui que eu não sei aonde, que eu acabei de saber onde é que foi que eu errei. Olha só, menos 2 vezes 1 é igual a menos 2. Menos 2 vezes 7 é igual a 14, menos 14y. E eu fui e escrevi 7y. Então, o meu erro está bem aqui. Tranquilo, eu não vou consertar, senão a gente vai extrapolar muitos minutos da aula, certo? Mas eu peço que vocês tentem. Então, olha só, resumo da ópera aí, ó. Método da adição mais fácil, né? Método da adição mais fácil. Método da substituição serve aí para a gente treinar, certo? A nossa, como é que fala? A nossa habilidade algébrica. Na próxima aula eu conserto esse erro aqui que eu fiz nessa multiplicação aqui, por isso que o resultado desmoronou todo, deu errado, certo? Aqui teria que ser menos 20 dividido por 20 para dar menos 1, certo? Na próxima aula eu continuo. Galerinha, seguinte aqui, ó, eu vou agora fazer a chamada, eu vou fazer a chamada e logo mais libero vocês, tranquilo? Vou só interromper